O livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos número 1. O apóstolo Paulo avisou-nos que nos últimos dias nós poderíamos passar por tempos críticos, difíceis de suportar. Essa ideia de ser difícil de suportar os dias em que vivemos é cada vez mais evidente, queridos irmãos. Mesmo aqui, na congregação, na organização de Jeová, apesar de nos esforçarmos bastante para dar o nosso melhor a Jeová, para adorá-lo de todo o coração, para agradá-lo, ainda assim, vez por outra, vamos passar por sérias dificuldades. Essas dificuldades existem, queridos irmãos, porque nós vivemos num mundo imperfeito, onde, infelizmente, nem tudo vai correr como nós gostaríamos. E uma vez que a cada dia que passa, parece que as dificuldades continuam a somar, a aumentar, então há uma necessidade de cada um de nós apoiar os nossos queridos irmãos. Nós, quando vimos que os nossos irmãos estão a passar por dificuldade, estão a passar por alguma necessidade, por favor, nunca vamos abandonar os nossos irmãos. Nesse discurso, nós vamos ver que, infelizmente, isso aconteceu com Jó. Jó estava a passar por sérias dificuldades e, no momento em que ele mais precisava de ajuda, todas as pessoas o abandonaram. Então, nós vamos ver como é que nós podemos hoje fazer diferentes. Como é que nós, como testemunhas de Jeová, podemos apoiar e nunca abandonar 3 grupos de pessoas específicas. Queridos irmãos, quando Jó estava naqueles apertos que todos nós já conhecemos por meio do relato da Bíblia, aconteceram certas coisas que ninguém gostaria de passar. Jó, por exemplo, falou de 4 coisas que aconteceram com ele no tempo da sua aflição. É verdade que ele já estava inconsolável por causa da perda dos seus filhos, estava preocupado sobre como poderia se sustentar por causa da perda da sua riqueza, mas, acima de tudo, ele também sabia que tinha uma doença muito grave. Então isso também inquietava o coração dele, o deixava triste. Numa situação como essa, é natural alguém esperar ser consolado. É natural alguém esperar uma ajuda, um apoio daqueles que estão mais próximos. Mas será que isso aconteceu no caso de Jó? Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo número 19, versículos número 13. Veja só o que os familiares de Jó fizeram quando ele estava a passar por todas essas aflições. Jó, capítulo número 19, versículos número 13. Esse texto diz o seguinte: Ele pôs longe de mim os meus próprios irmãos, e os que me conhecem afastaram-se de mim. Queridos irmãos, segundo esse texto, o que aconteceu com Jó? Os seus irmãos o abandonaram. No momento em que ele mais precisava de ajuda, seus familiares fugiram dele, afastaram-se dele. Consegue imaginar como é que Jó se sentiu ao ver isso a acontecer nos seus próprios olhos? Mas é interessante que isso não parou por aí, queridos irmãos. Por exemplo, os versículos número 16 do capítulo número 19 também mostrou uma outra coisa que, com certeza, só aumentou a aflição de Jó. Veja, por favor, o livro de Jó, capítulo 19, versículos número 16. Chamo o meu servo, mas ele não responde. Com a minha boca imploro-lhe compaixão. Esse versículo, queridos irmãos, é muito profundo e nos toca de verdade no coração. Por quê? Porque no passado, os servos, eles tinham como obrigação trabalhar para o seu amo. Eles podiam servir o seu amo. Era uma obrigação deles. Mas é interessante que Jó, nesse versículo, disse que quando ele estava a passar por aquelas 3 dificuldades específicas, ele chamava o seu servo
e o servo nem respondia. Numa circunstância normal, nenhum servo teria coragem de fazer isso. Mas os servos deles faziam. E é interessante que ele, como o amo, ainda implorava compaixão do seu próprio servo. Então, com certeza que Jó também foi abandonado pelos seus próprios servos. Mas agora, que dizer das crianças? Porque tem-se dito que as crianças têm um coração muito bom, muito amável, né? Será que elas também foram impactadas pela forma como Jó estava a ser tratado? Veja, por favor, o versículo número 18. Jó disse: até as crianças me desprezam. Quando me levanto, elas começam a fazer pouco de mim. Meu Deus! Veja só as dificuldades que Jó estava a passar. Familiares o abandonaram, os servos deles passaram a desrespeitá-lo e as crianças passaram a desprezá-lo. Mas será que parou por aí? Com certeza que não. Veja só o versículo 19, por favor. Todos os meus amigos íntimos me detestam, e os que eu amava voltaram-se contra mim. É interessante, queridos irmãos, que Jó não falou sobre amigos. Ele falou de amigos íntimos. Bons amigos antes, mas que agora, por Jó estar a passar por aquela dificuldade, decidiram abandoná-lo. Então a pergunta é, queridos irmãos, como é que você se sentiria caso estivesse a passar por alguma dificuldade e de repente os teus familiares, crianças, servos, amigos, todo mundo contra ti, todo mundo a abandonar-te? Queridos irmãos, não queremos imitar esse exemplo. Nós sabemos que, à medida que o tempo vai passar, a vida vai apertar, vai ficar cada vez mais difícil. É por isso que nós queremos ser amigos de verdade. Por isso, nós podemos nos perguntar como é que nós podemos continuar a mostrar amor por um irmão ou uma irmã que está a passar por determinado problema. Como é que nós podemos mostrar esse amor? Nós podemos fazer isso de 3 maneiras, queridos irmãos. Primeiro, é bem provável que na nossa congregação nós temos um irmão ou uma irmã que perdeu alguém na morte. Esses irmãos precisam da ajuda prática, eles precisam de consolo. Então, de tempo em tempo, que tal visitar esses irmãos que perderam alguém na morte para encorajá-los, para consolá-los? Que tal tirar um tempo para passar o dia com ele, para ajudá-lo em alguma tarefa específica? Quanto mais você fizer isso, você vai ajudar o irmão a perceber que ele não foi abandonado e que na organização de Jeová ele vai conseguir encontrar e recuperar a paz que havia perdido. Mas agora, e aquelas famílias que têm um membro que foi desassociado? Esses irmãos também precisam muito da nossa ajuda. Nós não podemos abandoná-los. Porque geralmente, quando um membro da família é desassociado, é como se a pessoa perdesse um membro do seu próprio corpo. É muito difícil, queridos irmãos, lidar com essa situação. É por isso que, se na nossa congregação ou fora dela tiver alguém que faz parte de uma família em que um membro foi desassociado, nós queremos encorajar essa pessoa. Queremos deixar claro que Jeová ama e Jeová quer que a pessoa desassociada volte para ele. E é importante também nós fortalecer a fé dela sobre como seguir e acreditar nas orientações de Jeová sobre esse assunto. Mas agora, se o problema for, por exemplo, de um ancião que perdeu os seus privilégios, talvez nós dissemos, os anciãos já são muito fortes, não precisam da nossa ajuda. Claro que precisam, queridos irmãos. Quando alguém perde um privilégio, como o de ser superintendente, com certeza que isso causa um impacto muito forte na vida dele. Então nós não queremos que os nossos irmãos afastem-se de Jeová, não queremos abandoná-los. Queremos estar sempre perto dos nossos irmãos e ajudá-los a voltarem a recuperar qualquer privilégio que eles tinham na organização. Portanto, como as irmãs, na imagem do nosso manual de atividade, na página número 5, nós queremos estar perto dos nossos irmãos. Nós queremos mostrar verdadeiro amor.
Nós queremos apoiar, queremos consolar, não queremos abandonar os nossos queridos irmãos.